Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidade da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai agora para o estado de Minas Gerais e a gente conversa com o Tiago Machado, que é produtor rural no município de Guarda-Mor, e vai contar um pouquinho para a gente, então, como é que está a situação da safrinha de milho por lá. Tiago, seja muito bem-vindo. Bom dia, Letícia, tudo bem? É um prazer estar novamente com vocês aqui. Bom dia, Tiago. Eu é que agradeço a sua presença. Tiago, me diga uma coisa, como é que está o andamento da colheita por aí? Já começou? Ainda está um pouquinho devagar? Como é que tá? A colheita começou sim, começou algumas áreas que estava mais úmido, os milhos, o produtor resolveu colher mais cedo um pouco, mas está devagar ainda, colhendo por volta de uns 30% da área já. E olhando para essa colheita, ela deve começar a ganhar um pouco mais de ritmo, um pouco mais de tração a partir de quando, Tiago? A partir desta semana que vem já começa sim para valer mesmo. Inclusive a gente tinha umas áreas que Uhum. estavam com bastante umidade, entrou ontem, já a umidade já caiu muito, já está dando para rodar já com força total já. E, Tiago, tendo esse retrato, que assim a gente pode dizer, né, de 30% de áreas colhidas, hoje é dia 5 de junho, como que a gente consegue pensar nas médias de produtividade que a gente tem, olhando exatamente para esse momento? Como que dá para enxergar a lavoura, como que a gente vê a produtividade nesse momento? Então, a produtividade dessa safra, enfrentamos muitos problemas. Safra passada, os pivôs que a gente plantou entre 160 e 170 sacas por hectare. O clima foi melhor, foi mais estável. Essa safra, os pivôs que a gente entrou colhendo já por volta de 70, 80 sacas. Teve pivô que não deu colheita, a gente teve de entrar fazendo silagem. E no sequeiro, a produtividade baixou aí de 110 sacas para em torno de 60, 70 sacas por hectare nos primeiros talhões. O segundo talhão, que Uhum. está entrando a partir de agora, que a umidade estava alta ainda, parece que melhorou um pouco. A gente não fizemos média ainda, mas melhorou um pouco, por causa de muita doença, muitos problemas. Era isso que eu queria te perguntar, Thiago, porque com vários produtores, várias lideranças, a ProSojas, né, ou sindicatos rurais com quem a gente conversa aqui no Notícias Agrícolas, a maior parte dos problemas na perda de produtividade do milho safrinha esse ano tem sido relacionadas com o clima. É claro que tem alguns casos de doenças que também acabam pesando, acabam tirando parte da produtividade, mas no caso de Guarda-Mor, o que pesou mais foi o caso das doenças, especificamente da cigarrinha. E isso, o clima aqui, essa safra, foi muito favorável, porque não choveu o mês de novembro, dezembro, né? Só que final de janeiro para frente choveu muito, muita chuva, o clima estava bastante favorável para o desenvolvimento do milho. Mas enfrentamos uns problemas. Logo o florescimento do milho, apareceu doenças que a gente não estava acostumado. Muita doença no milho safrinha, doença principalmente dos milho plantados mais cedo. Finalzinho de janeiro para fevereiro foi onde que tivemos o maior problema. Doença de bactéria, muita murcha no milho, problema no como do milho, fusariose Uhum. e principalmente a cigarrinha, ela estava mais agressiva. Tivemos menos insetos na área, mas bastante contaminados. Então, assim, aonde que tinha a cigarrinha ali, ela contaminava mesmo a planta de milho. E tivemos que fazer bastante entradas, fungicida, inseticida. Não tivemos nenhum problema com lagar, não foi essa safra, tá tranquilo. Os milho, a tecnologia segurou bastante. Mas que essa entrada de novas tecnologias nos milhos, pegava o material A, transformava ele para B, melhorando a tecnologia dele, o milho ficou menos resistente. Então, sim, tivemos vários materiais que se comportou totalmente diferente da safra passada. E, Thiago, olhando para essa situação que você pontua e que é bastante interessante, né, da cigarrinha estar mais agressiva, os materiais não terem correspondido, então, a tolerância, né, a essas pragas principalmente, eu queria saber de você uma coisa, né, teve que fazer mais entradas, na lavoura para fazer o trato cultural, para fazer o controle dessas pragas.
como é que ficou a relação, então, do preço de venda do milho e do custo de produção dessa safrinha? Porque a gente já sabe que a gente já parte de uma safrinha cara da implantação, Isso. mas quando encontra esses outros desafios no caminho, o custo vai lá para cima. Isso, com essa produtividade entre 60 e 70 sacas por hectare, o custo foi alto, a semente foi cara, ela não baixou o preço, foi praticamente o mês da safra passada, adubação, o custo já foi uma implantação cara. Tivemos de entrar aí 30% a mais nas áreas para tentar controlar e não conseguimos fazer o controle, não teve êxito. E eu acredito que vai ser empate essa safra do milho safrinha. Uhum. Quem plantou dentro da janela, quem plantou fora da janela, eu acho que não consegue empatar, vai ficar com um déficit de uns 10, 15%. E aí, outra pergunta que eu faço, Thiago, tem bastante produtor aí que usa terra arrendada, que de repente isso pode também ser mais um peso nessa situação toda de produtividade menor, custo de produção maior, preço de venda baixo? Isso. Hoje a maioria das terras são arrendadas, né? Geralmente o produtor tem suas 30, 40% de área própria e arrenda uns 60%, 70%. Então o custo eleva sim. A maioria dos produtores cumpriu os contratos de arrendamento da soja, a gente não vê caso assim, nem ouve falar que o produtor não cumpriu o arrendamento, que é o primeiro que sai ali. A safrinha geralmente é um custo menor, você paga em milho ali para o pro produtor já, ou em sorgos já, da área que plantou. Então o arrendamento não interferiu muito nesses custos, não, já é um custo já programado para o produtor. Então, mais é a baixa produção mesmo, com um ano, né, favorável. Era um ano para a gente produzir acima da média e foi o contrário, foi um ano que vai produzir abaixo da média. E aí também esse retrato que você traz, né, desse desafio do milho safrinha. A gente já vem de uma safra desafiadora para a soja. Como é que o produtor aí de Guarda-Mor está se programando para a próxima safra de soja? Vai ter menos investimento? Vai ter redução de área? Como que os produtores estão olhando para essa situação? Então, a movimentação está bem lenta ainda. Poucos produtores que compram os adubos ainda, poucos negócios de troca, você não ouve falar muito. Está assim, bem atrasado, o produtor ainda cumprindo a safra de soja, né, que foi uma safra longa. Tem produtor ainda vendendo soja agora para cumprir os compromissos ainda com as revendas. Tá assim, tá bem lento. Alguns adiantados, outros bem atrasados nessas compras. Tem produtor que vai deixar para comprar bem em cima da safra mesmo ali, já no início já da safra. Então tá um ano assim estranho. Eu nunca vi um movimento assim bem fraco igual essa safra não. Certo. Tiago, muito obrigada pela sua colaboração e pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado vocês por estar mostrando a realidade aqui da região nossa. Um grande abraço. Tá aí, então, estivemos com o Tiago Machado, que é produtor rural em Guarda-Mor, em Minas Gerais, e ele comenta que cerca de 30% das áreas de milho safrinha já foram colhidas por lá, e com esse cenário, com esse retrato agora, então, dia 5 de julho, sexta-feira, então, com esses 30% de área colhida, dá para perceber uma queda já na produtividade, que costuma ser entre 80 a 100 sacas por hectare de milho safrinha para uma média geral ali do município. Por enquanto, nesse momento, está estimado em 60 a 70 sacas por hectare. E diferente de muitas outras regiões aqui do Brasil, que a gente traz para você aqui em Realidade da Safra, e que tiveram muitos problemas com o clima, com a falta de chuva, ou, por exemplo, no Rio Grande do Sul, excesso de chuvas, no caso de Guarda-Mor, o problema maior não foi o clima, foram as doenças, foram as pragas. Então, segundo o Tiago, cigarrinha muito agressiva e os milhos os materiais que foram utilizados ali para fazer essa farinha de milho não foram totalmente, assim, não se mostraram ali com a tolerância que foi ali vendida aos produtores, né? Não tiveram toda essa capacidade, portanto, de se blindar em relação à cigarrinha, doenças de bactéria, como por exemplo, fusariose, entre outras que o Thiago citou aqui para a gente. Então, a perda maior está realmente relacionada à questão de pragas e doenças. E quando a gente olha para a programação para a safra de soja que está vindo por aí, segundo o Thiago, o produtor falou, o Thiago comentou que o produtor está bem devagar ali nas negociações, ainda muita lentidão nas compras, enfim, o produtor ainda pisando levinho para saber como é que vai fazer
já que a gente vem de uma safra de soja desafiadora e também uma safrinha de milho com bastante desafios. Encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.